venho acompanhando o processo chinês, assim, não como, por exemplo, a nossa amiga Yara Vidal, né, nem também como o Miguel do Rosário, porque tem se dedicado bastante a estudar a China nos últimos tempos, mas lateralmente sim, eu leio muito sobre a China, acompanho o crescimento chinês, fui interessado nesse debate sobre o socialismo à chinesa, né, o socialismo com características chinesas, como eles costumam dizer. Então, quando fui convidado, já tinha sido outras 2 vezes convidado para ir, não pude ir. E nessa vez fiquei muito feliz, porque era uma viagem até mais curta, de 12 dias. Falei, perfeito, cabe no meu cronograma aqui. Aceitei o convite, imaginando que havia um país que está... um país de 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, que está se tornando uma potência econômica, mas com muitos problemas, porque é um país gigante, né, Azen? Então, achei que esses problemas se revelariam no dia a dia ali. Qual foi minha surpresa de perceber que nas grandes cidades que eu visitei 3 grandes cidades, Pequim, Beijing, né, e Wuhan, onde teve o primeiro caso Covid. de Covid, e a terceira cidade, agora me fugiu o nome aqui, já eu vou lembrar, mas, enfim, caramba, que ruim ter esquecido agora. Uma cidade também muito grande da China, com 15 milhões de habitantes, eu andando pela rua, caminhando livre, leve e solto, sem ninguém do partido do meu lado, indo para os lugares que eu bem queria, pegando o Didi, que é o Uber local, assim, eu não encontrei miséria, nem pobreza explícita. Mais do que isso, eu não encontrei papel no chão. Hoje, Beijing, Wuhan e essas outras cidades da China são mais limpas que Paris, que Madrid, que Barcelona. Cidades mais limpas, mais organizadas. Tem uma coisa que incomodou um pouco, assim, que eles vão ter que resolver, é que são essas motos elétricas que lá custam 400, 500 reais, que estão espalhadas pela cidade, eles estão trocando a bicicleta por essas motinhos que andam pela calçada. Então, é uma coisa meio estranha. Tem uma parte da calçada que eles usam como se fosse deles. Isso vai ter que ser resolvido. Mas você não tem poluição sonora, Zenha, porque todos os carros são praticamente elétricos. A cidade é silenciosa. As pessoas, elas não são umas cidades lotadas. Dá uma sensação de estar numa cidade com menor população do que São Paulo, andando por Beijing, por exemplo, que tem 25 milhões de habitantes, contra 12 de São Paulo. Então, as deficiências dessa grande cidade, que seriam, por exemplo, muito se falou na China, poluição, rios poluídos, acabaram. Eles, em 15 anos, resolveram esse problema. Os rios são todos florestados, são limpos. As pessoas pescam no rio, nos rios de Beijing, de Wuhan. Então, eu fiquei encantado pelo que vi, porque, inclusive, voltei com a sensação de que é possível. Por exemplo, São Paulo é uma cidade possível de se melhorar. O Rio é uma cidade possível de se melhorar. Estão me perguntando aqui sobre os direitos trabalhistas. Hoje, os salários na China não são baixos mais. Né? Um trabalhador padrão na China ganha lá até os 4.000 yuans. O trabalhador mais simples, né? 3.500, 4.000 ienes. Isso é equivalente a algo como 3.000, 2.800 reais no Brasil. E esse cara tem um salário parecido com o do brasileiro. Então, não tem mais aquela coisa, salários de $10. Eles trabalham muito, a questão das férias lá, ela vai aumentando em função do tempo de trabalho.
tem a ver também se é solteiro, se é... Eu preciso até depois entender melhor se é casado, tem férias maiores e menores, né? Se tem filho, se não tem. Tem umas coisas assim na China. Mas é pleno emprego, praticamente, e eles estão fazendo um esforço fantástico para poder segurar as pessoas nos povos, nos povoados, nas aldeias, no campo. Tem tido muito investimento do governo para segurar o cidadão no campo, inclusive, Azenha, usando a internet. Então, hoje você tem a telemedicina, a teleeducação é muito usada. Então, aquele cara que estava lá no campo e tinha problema para fazer um atendimento médico com um profissional capacitado, hoje ele é atendido por profissionais que estão em Pequim, que estão em Xangai, e de altas especialidades, e se precisar, ele é trazido para um hospital de alta especialidade dessas cidades e depois levado para o seu... Então, ele não tem mais esse problema. A educação também de altíssimo nível. Tive com brasileiros que estudam em Wuhan, na Universidade de Hubei, que é o estado, né, onde fica a cidade de Wuhan, e o depoimento deles, todos que estão lá, inclusive meninos e meninas que foram selecionados pelo Instituto Confuso, em sua maioria aí do interior de São Paulo, da Unesp, Azenha, não querem voltar. Não querem mais voltar. Então, eu falei com uns 20, todos muito felizes, aprendendo o idioma, fazendo curso em inglês, aprendendo o idioma, aprendendo cultura chinesa. A China se tornou uma grande potência, Zendri. Os Estados Unidos serão atropelados nos próximos 20 anos, a não ser que construa uma grande guerra mundial para derrotar a China, que não tem nenhum interesse em guerra nenhuma, que faz um outro tipo de política de diplomacia. Esse convite que eu recebi é, obviamente, convite soft power. Eles aproveitaram 50 anos das relações Brasil e China e convidaram 20 jornalistas. Né? Tínhamos jornalista da mídia progressista, mas tinha gente da Record, da CNN, de outros veículos, sabe, Azenha? E eles convidaram, e já tinham convidado outros grupos de jornalistas antes para ir, de outros veículos também. Juntaram esse campo aí, mais nosso, vamos dizer assim, e foram 12 dias aqui, ó. Visitamos muitas empresas de alta tecnologia. Eles estão na frente hoje. Todas as empresas que a gente visitou eram líderes mundiais de alta tecnologia. Né? Então, a China está... E não é à toa que ela está disputando a liderança mundial com os Estados Unidos, que ela tem uma quantidade de patentes imensas, ela vai modificar a correlação de forças no futuro da política mundial. Essa coisa do que o capitalismo venceu, Azenha, ficou, para mim, em crise. Não funciona assim. Nós temos um país de 1,5 bilhão de pessoas que se reivindica socialista. Ah, mas na China tem... Eles chamam... Nós fazemos aqui um socialismo com características chinesas. E eles defendem como um país socialista. Se defendem. E até a questão da democracia. Eu vou fazer um programa especial com o Miguel do Rosário sobre isso, para a gente falar um pouco mais da viagem, para discutir, inclusive, isso. O que é a democracia na China? Não dá para chamar a China de uma ditadura. Eles decidem tudo em consultas públicas. Eles têm um novo tipo de democracia, que não é a democracia sequestrada pelo capital também. É uma democracia de partido único, com um cara que pode ser discutível, mas ali o cara, para chegar num posto de poder de alto cargo da nação, ele passa 30 anos em formação, Azenha. O Xi Jinping começou num povoado e foi crescendo dentro das estruturas partidárias. Os caras são, primeiro, prefeitos, depois deputado, governador, e assim vai acendendo. Estou dando uma comparação com o Brasil, são outros nomes lá.
E é aí que ele pode se tornar um dia secretário-geral do partido, presidente da República. Então, e esses militantes que estão na base do partido, eles mesmos admitem, nós temos um pega para capar, mas depois que a decisão é assumida e vence a maioria, aquilo que será feito nos próximos 5 anos. Espera-se os próximos 5 anos para discutir o que vai ser feito. Mas, no dia a dia, eles têm uma participação muito efetiva da população nas decisões. Né? Tudo é meio que colocado em votação o tempo todo. Como em Cuba também, que as pessoas não entendem. A Adri esteve lá comigo na época que eles estavam fazendo a Constituição. E a Constituição cubana foi altamente debatida. Então, temos um mundo ainda que não está refém do capitalismo, e a China é um exemplo disso, e é um exemplo que conseguiu tirar 700 milhões de pessoas da miséria nos últimos 30 anos. Não é pouca coisa. E tem superbilionários, que isso até eu perguntava para eles, e aí, como é que vai ficar isso? Esses caras não vão querer. Aí eles falam que eles têm que se adequar ao processo da Revolução Chinesa, do partido. Se quiserem cumprir as regras, tudo bem, se não, fora. Por isso que o Elon Musk não paga de fortinho a China.